Sou o Fábio Gentil, advogado maritimista aduaneiro, e eu quero falar com você hoje sobre despesa de armazenagem. Eu recebi alguns e-mails na semana passada de pessoas assim, revoltadas, com cobranças que receberam de armazéns, receberam de operadores portuários, enfim, mais diversas situações. E essas pessoas perguntando se a gente poderia assessorar numa negociação, assessorar, resolver o problema. Afinal de contas, essa é a nossa missão, ajudar pessoas a resolver problemas, aproveitar oportunidades. E eu comecei a analisar esses documentos e eu confesso que eu fiquei muito motivado a fazer esse vídeo por causa dos absurdos que eu acabei encontrando. Tá? Então eu quero compartilhar isso hoje com você e para que a gente possa refletir um pouco sobre esse assunto. Por exemplo, aqui eu tenho nas minhas mãos uma cobrança de armazenagem de uma carga de importação LCL. Então vamos começar do básico. O que é uma carga LCL? Less than a container load. Ou seja, menos do que um container, uma carga que não ocupa um container inteiro. Era uma carga de os materiais plásticos, tá? Então não era um material sujeito a nenhum tipo de controle fitossanitário, essa é uma informação importante. E, como eu falei, carga LCL, uma carga pequena que não ocupava um container inteiro. E quando a gente pega a fatura, como eu falei, uma carga pequena, uma fatura de R$ 5.811, que para quem trabalha com transporte marítimo é um valor irrisório. Mas na verdade aqui a gente não está falando do valor em si, né, no valor absoluto, mas a gente está falando dos componentes que fizeram que a gente chegasse até esse valor final. Para vocês terem uma ideia dos absurdos, a gente tem aqui armazenagem R$ 955. Bacana, até aí, ok, concordo, nem sei qual era a negociação, o valor de carga, não sei nada disso, mas ok, armazenagem, serviço, faz sentido, tem que ser pago, é evidente. Mas aí começam algumas coisas estranhas, por exemplo, aspiração de container LCL. Então vamos pensar. Eu sou um importador. Eu contratei um NVOCC para fazer o transporte das minhas cargas porque eu não tenho carga suficiente para encher um container. Então eu contratei LCL. LCL, less than a container load. Menos do que um container, menos do que o preenchimento completo de um container. Que é o oposto de FCL, full container load. Que é quando eu encho um container inteiro com as minhas cargas. Ok? Então até aí o conceito bacana, tá claro, todo mundo entendeu? Beleza. Se eu contratei LCL, eu contratei um espaço dentro de um container, eu contratei alguém para realizar esse transporte. Ou seja, alguém que vai colocar diversas cargas menores suficientes a encher esse container, ou quase encher esse container. Ou seja, essa pessoa jurídica, essa empresa, é responsável por, entre outras coisas, limpeza do equipamento. Então, aspiração de container, R$50. Ah, R$50 é pouco. Tá, mas é indevido. Então não importa o valor. Outra coisa, vamos lá. Cadastramento eletrônico de dados, R$152. Poxa, mas eu tenho que pagar para a empresa cadastrar dados? Não é a função dela? Ou não é nem a função dela? Não faz parte da atividade econômica dela cadastrar dados? Tem que pagar pelo cadastro de dados? Vamos lá. Controle fitossanitário, R$180. Controle fitossanitário, R$180. Eu me dei o trabalho de entrar no site desse terminal e ele diz que essa despesa, controle fitossanitário, representa, na verdade, a entrega de informações e documentos para a autoridade competente. Peraí, mas nem é carga que pede esse tipo de controle. E ainda que pedisse R$180 para mandar um e-mail, aí a cobrança continua. Desmembramento / fracionamento de BL, R$250. A responsabilidade de desmembrar o BL é do NVOCC, não é do terminal. Terminal fazer desmembramento de BL. Desunitização LCL, R$318. Desculpa, mas não é responsabilidade do NVOCC pagar por esse serviço? Afinal de contas, se ele foi contratado para realizar um transporte consolidado, quem é responsável pela desconsolidação, que é documental, e pela desunitização LCL para entrega das cargas e conclusão do contrato que foi celebrado com o importador? E aí a cobrança continua com vários outros itens altamente discutíveis. Gerenciamento de risco, R$24,50. Poxa, mas eu tenho que pagar para o terminal gerenciar risco? Gerenciar risco do quê? Que serviço é esse? E aí, finalizando, gente, tem dois aqui que levam o prêmio. Movimentação interna, R$265. E posicionamento LCL, R$273. Qual é a diferença entre um e o outro? Não sei. Quando você entra no site, tem uma explicação de quais são os serviços, mas não explica a diferença entre uma coisa e outra. Bom, até agora eu falei com vocês a respeito dos problemas, né? E são coisas que você sabe, na verdade, melhor do que eu.
e justamente foram os e-mails de vocês que provocaram que nós viéssemos hoje conversar a respeito desse assunto. Então a gente tem que falar da solução. A solução é a seguinte, gente. Primeiro, tem que entender exatamente o que está sendo cobrado. Tem que haver um desmembramento da cobrança e aí o terminal, no caso o armazém, precisa mostrar para você que serviços foram efetivamente prestados. E aí você vai poder comparar, com a operação propriamente dita, para saber se aquela cobrança faz sentido, que nem nesse caso que eu falei, tratamento fitossanitário, tinha nada a ver, aspirar container, tinha nada a ver, movimentação interna, do quê? Então primeiro fazer essa análise criteriosa. Partir para uma discussão administrativa e se não tiver êxito, gente, desculpa, só tem um outro caminho que é a discussão judicial. Ah, Fábio, mas nesse caso, poxa, R$5.000, é ridículo, isso aí é peanuts. Isso aqui é peanuts. Só que, conceitualmente, do ponto de vista principiológico, não é peanuts, gente. Na boa, não importa o valor, são R$50, 25, tanto faz o valor. O que interessa é o porquê que você está pagando. Podia ser 5 milhões, não importa. O que interessa é o porquê que você está pagando. Dinheiro não é capim. Dinheiro tem que ser respeitado e dinheiro não suporta desaforo, tá certo? Então a gente precisa fazer as coisas da maneira certa, tranquila, com coerência, e aí tudo vai dar certo. Bom, e como todo mundo gosta de um final feliz, então eu tenho que falar para vocês que nesse caso aqui, o terminal foi extremamente elegante, profissional e cancelou todas as cobranças que não tinham nada a ver com essa carga, cobraram a armazenagem, cobraram algumas taxas que realmente faziam sentido, e aí no final todo mundo ficou contente. São parceiros comerciais, não são inimigos. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Uma coisa é você assumir um lado ou você, na verdade, defender interesses. Outra coisa é você ser um idiota e discutir coisas que não devem ser discutidas. Então a conciliação e a parceria comercial sempre precisam ser privilegiados, porque sempre haverá um amanhã, não esqueça disso. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, compartilha, fala com teus amigos. Vamos fazer esse canal crescer, porque aqui a gente sempre vai estar discutindo as questões mais interessantes para quem trabalha e vivencia o comércio exterior. Um abraço, até lá!